No início do século XX, a Argentina foi projetada para o mundo como uma nação em crescimento, uma terra rica, com uma economia em expansão e uma forte ligação com a Europa, impulsionada por uma grande onda migratória que aumentou a sua população, fortaleceu as suas cidades e consolidou o seu modelo agroexportador baseado na produção de carne e cereais. Durante décadas, este modelo gerou prosperidade, mas também criou uma profunda dependência do comércio externo, o que fez com que a estabilidade do país estivesse ligada a fatores internacionais que não podia controlar diretamente. Por trás desta imagem de progresso havia uma realidade mais complexa, uma vez que o poder político e econômico estava concentrado numa pequena elite composta por grandes proprietários de terras e grupos ligados a interesses financeiros, o que limitava a participação real de grandes sectores da população. Embora o sistema político fosse apresentado como democrático, na prática estava condicionado por mecanismos de controlo, onde decisões importantes não partiam do povo como um todo, mas de estruturas fechadas que dificultavam qualquer transformação profunda. Com o passar do tempo, as classes média e trabalhadora começaram a exigir mudanças, exigindo maior participação, direitos sociais e presença real no Estado, o que gerou uma pressão crescente sobre um sistema que avançava mais lentamente do que a sociedade exigia. No início do século XX, a chegada de reformas como o sufrágio universal masculino permitiu uma abertura parcial do sistema político, e figuras como Hipólito Yrigoyen representaram uma tentativa de integração de novas forças sociais no poder institucional. No entanto, esse equilíbrio era frágil e dependia em grande parte de uma economia estável que em breve seria afetada por um acontecimento global que mudaria o rumo do país. A crise de 1929 provocou um colapso na economia internacional, e a Argentina, dependendo do comércio exterior, sofreu uma queda nas suas exportações, um aumento do desemprego e uma crescente incerteza social que enfraqueceu a estrutura econômica e política existente. Em 1930, um golpe de Estado liderado pelo general José Félix Uriburu rompeu a ordem constitucional e iniciou uma etapa conhecida como a Década Infame, caracterizada pela fraude eleitoral, a corrupção e o controle do sistema político por setores tradicionais. Durante esse período, a democracia se manteve na aparência, mas perdeu legitimidade, já que o acesso ao poder estava manipulado e as instituições não representavam de forma real a vontade popular. No meio desse contexto de crise e desconfiança, começou a surgir uma transformação profunda que daria origem a um dos movimentos mais influentes da história argentina. Na década de 1940 surgiu Juan Domingo Perón, um militar que compreendeu que o poder não podia apenas ser imposto, mas também construído a partir de uma conexão direta com a sociedade. Desde sua posição dentro do Estado, Perón começou a se aproximar dos trabalhadores, dos sindicatos e dos setores mais desfavorecidos, oferecendo-lhes reconhecimento, direitos trabalhistas e uma identidade dentro do sistema político. Esse vínculo cresceu rapidamente e se tornou um movimento de massas que transformou a relação entre o Estado e a população, dando lugar a uma nova forma de entender o poder. Em 1946, Perón foi eleito presidente e, durante seu governo, impulsionou reformas sociais, fortaleceu os sindicatos e aumentou a intervenção do Estado na economia, gerando uma melhoria nas condições de vida de amplos setores da população. O peronismo não foi apenas um projeto político, mas um fenômeno social e emocional que consolidou a participação das classes populares na vida do país. Eva Perón desempenhou um papel fundamental nesse processo, reforçando o vínculo com os setores mais humildes e ampliando o impacto do movimento. No entanto, essa mudança também gerou forte oposição, já que as elites tradicionais, setores do exército e grupos conservadores perceberam o crescimento do peronismo como uma ameaça à sua posição de poder. O país começou a dividir-se em duas visões concorrentes, uma baseada no controle tradicional e outra na mobilização popular, o que aumentou a tensão política e social. Em 1955,
Um novo golpe de Estado derrubou Perón, proibiu seu movimento e tentou eliminar sua influência, mas não conseguiu apagar sua base social, que continuava presente na sociedade argentina. A partir desse momento, o país entrou num ciclo de instabilidade caracterizado pela alternância entre governos civis fracos e novas intervenções militares, que impediram a consolidação de um sistema político estável. Em 1966, outro golpe militar levou Juan Carlos Onganía ao poder, estabelecendo um regime autoritário que suspendeu as instituições democráticas e restringiu a atividade política. No entanto, a sociedade mudou e os protestos começaram a intensificar-se, atingindo um ponto-chave em 1969 com o Cordobazo, uma mobilização massiva que evidenciou o descontentamento social e a incapacidade do sistema em contê-lo. Em 1973, o peronismo regressou ao poder com o regresso de Juan Domingo Perón, mas o contexto era muito mais complexo, com uma sociedade profundamente polarizada e um aumento significativo da violência política. Após a morte de Perón em 1974, a situação deteriorou-se rapidamente. Em 1976, um novo golpe de Estado estabeleceu uma ditadura militar liderada por Jorge Rafael Videla. Esse período foi marcado pelo controle autoritário, pela repressão sistemática e por uma política destinada a eliminar qualquer forma de oposição, o que deixou uma marca profunda na sociedade argentina. A crise econômica e a erosão do regime intensificaram-se ao longo do tempo e, em 1982, a derrota na Guerra das Malvinas acelerou a queda do governo militar. Em 1983, a Argentina recuperou a democracia com a eleição de Raúl Alfonsín, iniciando um processo de reconstrução institucional após décadas de instabilidade. Apesar disso, os problemas estruturais, as crises econômicas e as tensões sociais continuaram a fazer parte do sistema, dificultando a consolidação de uma estabilidade duradoura. A Argentina não foi simplesmente uma sucessão de acontecimentos históricos, mas um sistema em constante tensão, condicionado por uma dinâmica que o levou a oscilar entre a estabilidade e a crise, entre o poder das elites e a pressão do povo, e entre o controle estabelecido e as tentativas de transformação, um equilíbrio que nunca foi completamente resolvido. Enquanto a instabilidade se tornava evidente noutras partes do continente, a Colômbia avançava num equilíbrio frágil construído em décadas de conflito interno. A guerra civil entre conservadores e liberais deixou uma marca profunda e, embora formalmente o sistema político continuasse a funcionar, a tensão nunca desapareceu completamente. Durante a presidência de Miguel Abadía Mendes, entre 1926 e 1930, foram feitas tentativas de promover políticas de modernização econômica, mas as estruturas sociais continuaram marcadas pela desigualdade e pelo confronto político. A mudança ocorreu em 1930 com a vitória do liberal Enrique Olá Herrera, que iniciou um período de reformas, embora sem conseguir eliminar as divisões históricas do país. O poder na Colômbia não estava concentrado apenas nas instituições, mas também em redes políticas e sociais que funcionavam em paralelo, condicionando qualquer tentativa de transformação profunda. A estabilidade era relativa, sustentada mais pelo equilíbrio de forças do que pela verdadeira integração nacional. Ao mesmo tempo, no Equador, o cenário político refletia uma dinâmica ainda mais instável. Em 1934, José Maria Velasco Ibarra assumiu a presidência, iniciando um período caracterizado por constantes mudanças de poder, interrupções institucionais e tensões internas. Em 1940, Carlos Alberto Arroyo del Rio entrou no governo e orientou a sua política para uma abordagem direta com os Estados Unidos, abrindo mão das Ilhas Galápagos como base militar. Esta decisão marcou uma viragem na política externa do país e evidenciou a influência de factores internacionais na região. Em 1941, o Equador enfrentou o Peru num conflito fronteiriço que terminou numa derrota significativa e na perda de aproximadamente 174 mil quilômetros quadrados de território.
Este facto enfraqueceu ainda mais a estrutura interna do Estado e aumentou a pressão social. Velasco Ibarra regressou ao poder em diversas ocasiões, refletindo uma falta de estabilidade estrutural. A sua liderança dependia do apoio popular, mas o sistema político continuou incapaz de se consolidar. Em 1960 voltou à presidência com uma política nacionalista que gerou tensões com os Estados Unidos, principalmente após a descoberta de importantes reservas de petróleo. A situação levou a um novo golpe militar em 1961, confirmando que o controle do poder no Equador continuava a depender em grande parte das Forças Armadas. Durante os anos seguintes, o país passou por um período de governos militares, junto a crises políticas contínuas. Só em 1979 é que um sistema constitucional foi restabelecido, dando início a uma tentativa de reconstrução institucional. Enquanto isso, no México, o início do século XX foi marcado por um dos processos mais transformadores do continente, a Revolução Mexicana. Desde 1876, o país estava sob o controle de Porfírio Díaz, cujo regime, conhecido como Porfiriato, impulsionou o crescimento econômico através do investimento estrangeiro, especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mais de 24 mil quilômetros de ferrovia foram construídos e setores estratégicos como mineração e petróleo foram desenvolvidos. No entanto, este crescimento não se traduziu numa melhoria equitativa para a população. A terra e a riqueza estavam concentradas em poucas mãos, enquanto milhões de camponeses viviam em condições de extrema pobreza. Em 1909, os investimentos estrangeiros ultrapassaram $1.000 milhões, mas a desigualdade social continuou a aumentar. A estabilidade do regime dependia do controle da ordem interna, mantida pelo exército e pelas forças policiais. As tensões começaram a se intensificar quando Francisco I. Madero publicou o Plano de São Luís Potosí em 1910, no qual exigia o sufrágio efetivo e a não reeleição, denunciando a falta de legitimidade do sistema. Nesse mesmo ano, em 20 de novembro de 1910, eclodiu a Revolução. O conflito espalhou-se rapidamente por todo o país, com focos principais em Puebla e Chihuahua. Figuras como Francisco Pancho Villa e Emiliano Zapata surgiram como líderes de movimentos populares. Villa representou uma força militar dinâmica no norte, enquanto Zapata personificou a luta camponesa no sul, focada na redistribuição de terras. O lema de Zapata, Terra e Liberdade, sintetizava o cerne do conflito, a luta pela propriedade da terra e pela dignidade dos camponeses. À medida que a revolução avançava, o país entrou numa fase complexa em que diferentes facções competiam pelo controle do poder. As alianças mudaram, as lideranças entraram em confronto e o sistema político foi transformado em meio à violência. O México não estava apenas a viver uma revolução política, mas também uma transformação estrutural que redefiniria sua organização social, econômica e territorial ao longo do século XX. A Revolução Mexicana não terminou com a queda do antigo regime. Na realidade, foi apenas o início de uma nova luta pelo controle do país. Após os primeiros confrontos, o movimento revolucionário começou a fragmentar-se. Diferentes líderes, com diferentes visões, tentaram impor o seu modelo de nação. Emiliano Zapata, no sul, manteve posição firme. A sua luta não era pelo poder político em si, mas pela terra. Defendeu uma reforma agrária profunda, baseada na devolução da terra aos camponeses. O seu movimento permaneceu em grande parte isolado, mas nunca perdeu a sua essência. Resistiu, mesmo quando o resto do país mudou de mãos. Enquanto isso, Venustiano Carranza tentava consolidar uma nova ordem do poder central. O seu objetivo era estabilizar o país sob uma estrutura institucional, mas as tensões internas tornaram este processo extremamente complexo. O conflito entre facções não desapareceu.
foi transformado. Em 1917, foi promulgada uma nova Constituição que procurava integrar muitas das reivindicações sociais que surgiram durante a Revolução. Incluía reformas agrárias, direitos laborais e limitações ao poder econômico. Foi uma tentativa de reorganizar o país a partir de suas bases. Mas a violência não parou imediatamente. Carranza foi assassinado em 1920, o que abriu uma nova etapa de transição. Após um breve período de instabilidade, Álvaro Obregón assumiu a presidência. Durante o seu mandato, entre 1920 e 1924, consolidaram-se algumas das reformas iniciadas pela Revolução. Os ejidos, isto é, as terras comunais, foram ampliados e o poder dos grandes latifúndios foi reduzido. As dívidas que pesavam sobre os camponeses e trabalhadores também foram eliminadas, tentando aliviar a pressão social acumulada durante décadas. Contudo, o México não se isolou do exterior. O governo de Obregón reforçou as suas relações com os Estados Unidos, procurando a estabilidade econômica num contexto ainda incerto. Em 1928, Obregón foi reeleito, mas foi assassinado pouco depois. Este facto mostrou mais uma vez a fragilidade do sistema político. A partir desse momento, o país entrou numa fase de reorganização. Entre 1924 e 1929, Plutarco Elias Calles exerceu uma influência decisiva. A sua política centrou-se na limitação do poder das instituições tradicionais como a Igreja e na consolidação de um Estado mais forte. A reforma agrária continuou a avançar, distribuindo milhões de hectares de terra, enquanto se desenvolviam estruturas financeiras e agrícolas destinadas a sustentar essa mudança. Em 1929, foi fundado o Partido Nacional Revolucionário, que mais tarde evoluiria para se tornar o eixo do sistema político mexicano durante décadas. O México começava a estabilizar, mas fê-lo através de um modelo controlado. A Revolução terminou como um conflito aberto, mas os seus efeitos continuaram a definir o país. Em 1934, Lázaro Cárdenas assumiu a presidência e levou o processo ainda mais longe. Fortaleceu os sindicatos, promoveu a organização camponesa e acelerou a redistribuição de terras. Durante seu governo foram distribuídos quase 20 milhões de hectares, consolidando um dos processos agrários mais importantes do continente. Além disso, nacionalizou setores estratégicos, como as ferrovias em 1937 e a indústria petrolífera em 1938, confrontando diretamente os interesses estrangeiros. Essas decisões geraram tensões internacionais, especialmente com os Estados Unidos, mas também reforçaram a soberania econômica do país. O México estava entrando em uma nova fase. Uma fase em que o Estado assumiu um papel central na economia e na organização social. Depois de Cárdenas, o país continuou seu processo de transformação. Manuel Ávila Camacho manteve a estabilidade, enquanto Miguel Alemán promoveu a modernização urbana e a industrialização. Foram construídas infraestruturas, universidades e projetos energéticos que mudariam o perfil do país. Em 1964, Gustavo Díaz Ordaz chegou ao poder num contexto de crescente tensão social. Os protestos e o descontentamento refletiram que, apesar dos progressos, os problemas estruturais não tinham desaparecido. Luiz Echeverría, entre 1970 e 1976, tentou reativar a economia, contando com novas descobertas de petróleo. Posteriormente, José Lopes Portillo levou esse modelo ao limite, gerando uma etapa de crescimento que acabou revelando profundas fragilidades. O México havia mudado. Passou de uma ditadura para uma revolução, e da revolução para um sistema político estável mais controlado. Um país que conseguiu transformar-se, mas sem eliminar completamente as suas tensões internas.
Ao mesmo tempo, no Paraguai o desenvolvimento seguiu um caminho diferente. Após a Primeira Guerra Mundial, o país permaneceu uma estrutura relativamente isolada. Sob a liderança de Eligio Ayala, entre 1924 e 1928, iniciou-se um processo de abertura, ainda que limitado. Em 1932, eclodiu a Guerra do Chaco contra a Bolívia, um conflito brutal que marcou profundamente a história do país. O resultado foi uma instabilidade política contínua. Governos que caíram, golpes de Estado e uma luta permanente pelo controle do poder. Em 1936, o presidente Eusébio Ayala foi deposto e novas facções assumiram o controle do Estado. A partir daí, o país entrou numa dinâmica de poder militarizado. Décadas mais tarde, Alfredo Stroessner consolidaria um regime autoritário que duraria anos, apoiado numa forte estrutura de controle e numa política econômica orientada para o investimento estrangeiro. A estabilidade no Paraguai não se baseou no equilíbrio político, mas no controle prolongado. No Peru, o cenário também apresentou grande complexidade. Entre 1919 e 1930, Augusto B. Leguía governou de forma autoritária, promovendo reformas econômicas e abrindo o país ao capital estrangeiro. A economia foi fortalecida, mas à custa da concentração do poder e da limitação das liberdades políticas. Em 1930 foi deposto, iniciando um período de crise e reorganização. Vítor Raul Haya de La Torre emergiu como uma figura-chave, liderando o movimento APRA, que propunha uma profunda transformação social. No entanto, o conflito político e a instabilidade marcaram o desenvolvimento do país durante décadas. O Peru oscilou entre reformas, golpes de Estado e lutas internas. Em toda a região, o padrão começava a repetir-se. Países diferentes, histórias diferentes, mas com a mesma estrutura subjacente. Estados que buscavam estabilidade, enquanto sociedades exigiam mudanças. E o poder mudava constantemente entre as elites, os militares e os movimentos populares. A América Latina não avançava em linha reta. Moveu-se em ciclos, transformação, conflito, reorganização e recomeço. Enquanto alguns países tentavam estabilizar, na Venezuela o desenvolvimento político e econômico seguiu um caminho marcado pelo petróleo. Durante décadas, o país foi dominado por estruturas de poder centralizadas, muitas vezes ligadas a governos autoritários. No entanto, a riqueza petrolífera começou a transformar profundamente a sua posição no mundo. Em 1966, a Venezuela reivindicou o território na Guiana, refletindo uma política externa mais ativa. Pouco depois, em 1968, o ex-presidente Pérez Jiménez foi condenado à prisão, encerrando um período de forte controle militar. Em 1969, Rafael Caldeira chegou ao poder, marcando uma mudança política para um cenário mais institucional. Durante o seu mandato, o país retirou-se do Pacto Andino, procurando redefinir a sua posição econômica. Em 1974, Carlos Andrés Pérez assumiu a presidência e tomou uma decisão fundamental: a nacionalização da indústria petrolífera. Esta medida reforçou a soberania econômica do país, mas também gerou tensões com os Estados Unidos e outros atores internacionais. O petróleo tornou-se o eixo central do desenvolvimento venezuelano. A renda cresceu, a economia se expandiu e o país alcançou posição de destaque no contexto internacional. Mas essa dependência também gerou vulnerabilidades. O crescimento nem sempre se traduziu em estabilidade estrutural e o equilíbrio do sistema dependeu em grande parte de fatores externos. Ao mesmo tempo, na América Central e no Caribe a situação era ainda mais complexa. Ao contrário dos grandes países do Sul, esta região era constituída por estados mais pequenos, com menor capacidade estrutural e maior exposição a influências externas.
Desde o início do século XX, os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos desempenharam um papel determinante na região. Na Guatemala, em 1950, Jacobo Arbenz tentou promover uma reforma social e agrária que procurava redistribuir terras e reduzir o poder das grandes empresas estrangeiras. No entanto, em 1954 foi deposto por um golpe de Estado apoiado pelo exterior, evidenciando o nível de intervenção internacional na região. Este padrão repetir-se-ia em vários países, governos tentando reformar o sistema e estruturas externas reagindo para manter o controle. A consequência foi uma sucessão de ditaduras, conflitos internos e instabilidade política. Mas surgiria também outro fenômeno, a Revolução. Em Cuba, em 1959, um movimento liderado por Fidel Castro conseguiu derrubar o regime de Fulgêncio Batista. Este facto alterou completamente o equilíbrio regional. Cuba alinhou-se com a União Soviética, tornando-se um ponto-chave na Guerra Fria. Os Estados Unidos reagiram com uma política de contenção, que incluiu tentativas de intervenção direta, como o desembarque fracassado na Baía dos Porcos em 1961. A tensão aumentou até atingir um dos momentos mais críticos do século XX, a crise dos mísseis em 1962. Naquela época, o mundo estava à beira de um conflito nuclear. A América Latina deixou de ser apenas um espaço regional. Tornou-se um cenário estratégico no equilíbrio global. Em muitos países, a pressão internacional combinou-se com tensões internas, dando origem a novos ciclos de conflito, guerrilhas, movimentos revolucionários, ditaduras militares e processos de repressão marcaram a vida política da região durante décadas. Contudo, nem todos os países seguiram o mesmo caminho. Em alguns casos, como na Costa Rica, consolidou-se um sistema democrático relativamente estável, mostrando que existiam alternativas dentro do mesmo contexto regional. Mas na maioria dos casos, o padrão repetiu-se: intervenção, reação, conflito e reorganização. A América Latina se configurou como um mosaico sociopolítico em permanente turbulência. Um espaço onde coexistiam modelos diferentes, mas atravessados por dinâmicas semelhantes. O poder não permaneceu estático, ele se moveu. Às vezes nas mãos das elites tradicionais, outras em estruturas militares e às vezes em movimentos populares que tentaram mudar o sistema a partir de dentro. Cada país tinha sua própria história, mas todos partilhavam a mesma lógica subjacente, um equilíbrio instável, um sistema em constante tensão e uma luta contínua para definir quem controlava o poder e para quem este era realmente exercido. A dinâmica de poder na América Latina não parou nos grandes países do Sul. Na América Central e no Caribe, o cenário era ainda mais instável, mais fragmentado e profundamente condicionado por fatores externos. Durante décadas, a região viveu sob a influência direta de interesses estrangeiros, sobretudo econômicos. As grandes empresas controlavam setores-chave, enquanto governos fracos ou dependentes tentavam manter um equilíbrio que raramente era sustentado. Em países como Guatemala, Honduras ou Nicarágua, o poder não era disputado apenas internamente. Também foi negociado de fora. A economia, a política e o controle territorial estavam interligados com decisões tomadas fora das suas fronteiras. Este contexto gerou uma sucessão constante de golpes de Estado, governos militares e conflitos internos. A estabilidade foi temporária. O sistema nunca foi totalmente consolidado. Na Nicarágua, a figura da família Somoza simbolizava este tipo de controle prolongado. Durante anos, o poder permaneceu concentrado na mesma estrutura, apoiado por alianças externas e um forte aparato militar. Mas mesmo esse modelo aparentemente sólido acabou gerando uma reação. Em 1979,
o movimento sandinista conseguiu derrubar o regime, demonstrando que mesmo os sistemas mais fechados poderiam quebrar quando a pressão social atingisse o seu limite. Na República Dominicana, a ditadura de Rafael Leônidas Trujillo tornou-se um dos exemplos mais extremos de controle autoritário na região. O seu regime, sustentado durante décadas, terminou em 1961 com o seu assassinato, abrindo uma nova fase de instabilidade e reorganização política. No Panamá, o desenvolvimento político também foi condicionado por fatores estratégicos, especialmente pelo controle do canal. A posição geográfica do país tornou um ponto-chave no equilíbrio internacional. Entretanto, noutros países, a tensão foi expressa de forma diferente. Os movimentos sociais, os conflitos armados e as mudanças no governo refletiram uma luta constante para redefinir o poder. Mas o padrão permaneceu o mesmo. A região não avançou em linha reta, moveu-se em ciclos. Cada tentativa de estabilidade gerou novas tensões. Cada estrutura de controle acabou enfrentando uma força oposta. Neste cenário, o poder não era uma posição fixa. Foi um movimento constante. Às vezes nas mãos das elites tradicionais. Outras vezes em estruturas militares. E em determinados momentos, em movimentos populares que buscavam transformar o sistema por dentro. A América Latina não era um bloco uniforme. Era um mosaico, um conjunto de realidades diferentes, mas ligadas pela mesma lógica profunda. Um equilíbrio instável. Um sistema em tensão permanente. E uma luta constante para definir quem controla o poder e com que finalidade ele é exercido. Ao observar todo o percurso, o padrão fica evidente. Os países mudaram, os líderes também, mas a estrutura subjacente repetiu-se. O poder raramente vinha de baixo, foi organizado de cima ou de fora. As elites procuraram manter o controle, enquanto os movimentos populares tentaram quebrá-lo, e entre eles o sistema entrou em constante tensão. Quando a pressão aumentou, apareceu a intervenção, ora militar, ora econômica, ora silenciosa, mas sempre decisiva. O resultado, quase sempre, era o mesmo. Uma reorganização do poder sem uma transformação completa do sistema. As democracias surgiram, mas eram frágeis. Os governos mudaram, mas as estruturas permaneceram. E quando o equilíbrio falhou, o ciclo recomeçou. Intervenção, reação, conflito, reorganização e começar de novo. Esse foi o mecanismo operacional que definiu grande parte da América Latina no século XX. Um sistema onde o poder não desaparece, apenas muda de mãos, e onde a estabilidade nunca é permanente, mas sim uma pausa entre conflitos.